Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Que prazer estar aqui com vocês novamente para a gente falar de duas parashot dessa vez. Eu estou aqui com a minha amiga e irmã na fé, Ivani Camargo. Shalom, Ivani. Shalom, Adriana, shalom a todos. É um prazer estar aqui de novo. É uma alegria, na verdade. Amém. Isso aí. E hoje a gente vai falar de duas parashot, né, Ivani? Da Matot e da Masei. Vou dar aqui os textos que a gente, de cada uma, ok? Na Parashá Matot, quer dizer, que quer dizer tribos, Mapot, ela começa em Números, capítulo 30, versículo 2, e vai até 32, 42. Depois a Haftará está em Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3. Depois, Brit Hadashah é Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículos 12 ao 16, e Salmos 111. Já a Paraxá Massei, que quer dizer caminhadas, ela está em Números 33, 1, até capítulo 36, versículo 13. Depois Jeremias 2, do 4 ao 28, e depois no capítulo 3, o versículo 4. Depois Haftará, aliás, isso é a Haftará. Depois Brit Hadashah é livro de Tiago, capítulo 4, de 1 ao 12, e Salmos 49. Quero explicar para vocês que tem anos que essas parashot são separadas. Então, numa semana se estuda e se fala de Matot, e na semana seguinte se fala de Masei. Mas, devido ao calendário judaico, em alguns anos, essas parashot, para completar o ciclo certinho, elas têm que ser lidas de forma conjunta. E é o que está acontecendo nesse ano de 5.784 que estamos, ok? Na Paraxá Matot, temos muitos assuntos tratados. Temos a questão do voto, que a mulher faz, que o pai tinha que validar. Se o pai não validasse, o voto não continuava. Se a mulher fosse casada, o marido que tinha que fazer essa validação. Falou bastante também das tribos, né? E como que as tribos estavam indo e tudo mais. Nessa paraxá, um dos versículos que me chamou muita atenção foi quando Deus falou para eles que aquele que não perseveraram não iam ver a terra prometida de Canaã. E ele falou de Josué e Caleb, que são aqueles que perseveraram, tiveram fé, né? E por isso conseguiram atingir aquele alvo que era chegar na terra prometida. Aliás, eu acho que essas duas paraxós, né, Ivani, vão falar muito de chegar a algum alvo, né? E a gente vai Chega, falar não. desse alvo. É Na Haftará de verdade. Matot, já em Jeremias, eu destaquei que Deus falou que ia pôr na boca de Jeremias as palavras que deviam ser ditas. Em muitas ocasiões, às vezes, a gente não sabe o que a gente deve falar quando perguntam da nossa fé, ou quando perguntam algum- alguma coisa da nossa vida com o Senhor, com Adonai. E a gente, muito importante que a gente ore e que Deus nos ajude a responder quando formos questionados, né? Em muitos momentos eu acho que quando Yeshua estava aqui, ele ensinou isso para os discípulos na época, né? E a gente vê que eles eram muito perseguidos, né? Nós também somos pela nossa fé, né? Assim, Deus colocava o que eles tinham que responder. Então, acho que isso é muito importante. É verdade. E no Salmo 111, dessa Parashá Matot, é um dos salmos que eu mais gosto, e fala do temor do Senhor ser o princípio da sabedoria, né? Então, assim, não adianta a gente ter conhecimento de muitas e muitas coisas, é bom ter, claro, mas o princípio da sabedoria é a gente confiar em Adonai, confiar no Senhor. E a aliança que ele faz conosco é uma aliança eterna, né, Ivani? Também Sim, fala é disso uma aliança eterna. É uma nesse. aliança eterna.
esse, e o que você falou de Matote é interessante para ver como fala sobre a soberania de Deus, né, de Adonai. É a soberania através da história mesmo, né? De todos esses. E assim, como o Senhor conquistou toda a terra, porque estava falando de tribos, e depois da caminhada deles, né, mostra ah, como Adonai conquista toda a terra e a região para a comunidade de Israel, né? Para Israel. Reconhece, né, como que foi Adonai que deu todas essas terras até hoje. Eu fico sempre assim, eu fico sempre deslumbrada com a soberania de Deus em todo o tempo da história, em todo o tempo da história. E como você falou em Jeremias, lá em Jeremias, que ele fala sobre a amendoeira, sabe, em Jeremias, capítulo 1, que você fala, eu acho tão lindo esses versículos aqui que fala assim, olha, veio a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, né, a gente vê na história toda de Israel, Deus velando a palavra dele, né, para que se cumprisse, e em Yeshua também, todas as palavras que Adonai fala, como está sendo cumprido até hoje, né, todas as palavras dele. Era só esses comentáriozinhos que eu queria falar de Matote. Muito bom, Ivani, realmente, né, é uma paraxá maravilhosa. E, Maravilhosa. e a Mafei, ela complementa isso também, né? Porque também fala, daí também começa muito falando contra a idolatria, né? O povo, apesar de andar com Deus, com o Eterno, com Adonai, caía às vezes muito em idolatria. Então, quando eles entrassem na terra de Canaã, Deus falou para eles para se livrar de tudo isso e destruir também os deuses, as culturas, as imagens do povo de lá e caminhar com o Senhor mesmo, seguindo, né? E quando você falou de que Deus cumpre a sua palavra, nenhuma das profecias dele vai ficar sem cumprimento, né? Muitas já se cumpriram, né? Por exemplo, em Yeshua, né? Várias profecias do Antigo Testamento se cumpriram nele, né? Que ele nasceria de uma virgem, que ele seria crucificado, enfim, viria para nos purificar do nosso pecado e muitas outras. Então, a palavra dele, ela vai ser cumprida. Mas ele quer da gente essa obediência, né? Nos livrar daquilo que atrapalha o nosso relacionamento com ele, tentar ir nos livrando do pecado que nos atrapalha, né? Porque o pecado ele nos distancia de Deus. E assim, no na Brit Hadashah da Parashá anterior, né, da Matot, falou muito dessa questão do alvo. E o alvo é também se parecer com Yeshua cada vez mais. O alvo é chegar até ele, né? Que a gente está nessa Sim, caminhada de nos encontrarmos com ele, né? Mas também de nos parecer com ele. Então, eu entendo que tem dois alvos aí, né? Chegar até ele e sim. nos parecer com ele, nos purificando. E justamente na Brit Hadashah da Macei, que agora nós estamos falando, ah, eu gostei muito quando o Tiago fala de humilhar-nos na presença de Deus, entender o quanto dependemos dele, né, para tudo. E no Salmo 49, eu queria destacar no 49:15, que fala o seguinte: Mas Deus resgatará a minha vida do poder da morte, pois ele me receberá. Entendo que aqui também é um salmo messiânico, um salmo que anuncia que, através de Yeshua, nós seremos resgatados, né, salvos por ele. Então,
muitos salmos também, não é só os profetas que profetizaram sobre a vinda de Yeshua, sobre a primeira vinda e a segunda vinda, mas muitos salmos, né, Ivani, são proféticos, eu diria, e messiânicos, apontando para o nosso Mashiach, né? É verdade, é verdade. Mesmo no Salmo do 111 da Matote, ele fala assim que reconhece, né? A gente tem que reconhecer que, na verdade, as verdades eternas e esses preceitos de Adonai são as coisas mais sólidas que existem no mundo, não é? São as coisas mais sólidas, tudo passa, tudo vai passando, mas os preceitos estarão conosco até depois na vida eterna. Então, assim, quando o Salmo 111 fala isso, né, que reconhece que as virtudes são eternas, e coloca Deus no trono da nossa vida, a gente tem que colocar Deus no trono da nossa vida, como você fala, pensando na obediência também, porque Ele vela pelas palavras dele, então a gente também tem que velar e cada vez crescendo na prática e na obediência da palavra dele, né? E essa das caminhadas, da Amacei, da caminhada, eu acho que assim, reflete essa caminhada, e ele vai em números, vai falando cada paradinha que deu, parou em Refidim, parou em isso, parou naquilo. Então, assim, parece uma caminhada com Yeshua também, né? Que em todos os momentos você tem alguma coisa para lembrar da sua comunhão com Yeshua, como ele opera aqui também na nossa vida. Então, assim, é com Yeshua que ele fez a gente começar uma caminhada de fé, né? Lá com o povo de Israel foi uma coisa concreta, que mostra é viva até hoje em Yeshua essa caminhada que nos leva até o eterno, né? E que promete, né, a chegada vitoriosa nas regiões celestiais. E tem um versículo em Hebreus que eu gosto muito de falar sobre essa caminhada, que é Hebreus 12:2. Fala assim: é, olhando firmemente para o autor e consumador olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Yeshua, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, assim, em toda essa história das tribos e das caminhadas, a gente pode ver como Deus opera e que isso é a única coisa sólida que a gente tem nesse mundo para crer, não é? O que você acha, Adri? É verdade. Eu acho que assim, essa caminhada aí deles pode se assemelhar muito com a nossa caminhada com o Eterno. Cada é, coisa que a gente passa, cada degrau que a gente vai avançando e vai aprendendo, também é uma caminhada para chegar nesse alvo, né? E a gente pode dizer que Yeshua cumpriu o alvo dele, que seria vir Sim. aqui, né, como homem e ser morto pelos nossos pecados. Então, ele também cumpriu o alvo dele. E hoje E está sentado à ressuscitar. destra de Deus e ressuscitou, né? Então, Está assim, lá. é muito, muito bom isso. Eu acho que dá para a gente resumir um pouco essas parachotes, se é que dá para resumir, que é muita coisa. Mas, assim, nessa questão da obediência, na questão do alvo, que é a gente cada vez caminhar para chegar mais perto dele, ser mais parecido com ele, e nos humilhar também na presença dele, né? Acho que isso é muito importante. Eu gostaria de fazer uma pequena oração para a gente finalizar. Pai querido e eterno, Senhor, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, Pai, para que entendam a tua palavra, Pai, e que isso entre no coração deles e que o Senhor possa fazer morada na vida deles, meu Deus, em nome de Yeshua. Amém, amém. Amém. É isso aí, pessoal. Um Shabbat de muito shalom para vocês. Até mais. Shabbat shalom, queridos.